Tudo bem? Meu nome é Valmir Santos, eu sou da Santos Assessoria Empresarial e nós estamos aqui de novo no nosso canal do YouTube para tratar sobre uma questão que está gerando muita polêmica, muitas dúvidas, muitos questionamentos, que são a edição das medidas provisórias que tratam justamente da preservação do emprego e o equilíbrio, né, ou a sustentação aí da economia durante esta época aí que nós estamos enfrentando de calamidade pública, né, com isolamento social, com muitas atividades paradas, muitas empresas não podendo aí abrir suas portas. Então foram editadas duas medidas, que é a 927 e a medida provisória 936, justamente para dar esse fôlego para o empresariado brasileiro e, em contrapartida, manter os empregos de todos. Eu fiz aí uma planilha, resumo, com alguns comparativos, e nós vamos comentar os pontos, os aspectos mais importantes dessas duas medidas e que estão causando dúvidas de como vai ser, de como que vai operar, de como que é o procedimento. Então, vamos lá? Vamos passar para a planilha e lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, podem fazer aqui no nosso canal. Em breve nós vamos voltar lá com os módulos que tratam do imposto de renda, pessoa física, uma vez que a entrega da declaração foi prorrogada, né, para 30 de junho. Então vamos falar sobre esse tema, que ele é um tema muito importante, que está aí na mídia todos os dias, e claro, né, pode ser que elas sejam alteradas em algum ponto, né, mas até hoje o que está funcionando nessas medidas é o que nós vamos comentar aqui, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, as medidas do programa, em razão da calamidade pública, tá? Que nós vamos comentar, é a medida provisória 927 e a medida provisória 936, tá? Então, vamos lá. Qual é o objetivo da medida 927? O objetivo dessa medida foi o quê? Dar a oportunidade do empresariado antecipar as férias individuais dos seus empregados, antecipar as férias coletivas dos seus funcionários e aproveitamento ou antecipação de feriados não religiosos. Isso mesmo. Essa medida tem outras questões dentro da medida provisória 927, mas eu acho que o que é mais importante para a gente falar agora são essas três questões que estão na medida, tá? Que estão gerando mais polêmica. E na medida provisória 936, o que tem de objetivo nela? A medida provisória 936, ela traz a oportunidade do governo utilizar o seguro-desemprego como base para pagamento do benefício emergencial. Então, a referência deste pagamento será sempre o seguro-desemprego. Outra coisa que tem dentro da 936 é a redução proporcional da jornada de trabalho e a redução proporcional do salário, tá? O que mais que tem nela? E na 936 também tem a suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, esses são os objetivos mais importantes aqui, que estão gerando mais confusão aí no empresariado, são essas questões da 936, tá? Então vamos lá, como é que funciona as medidas provisórias? Comunicação. Na medida provisória 927, tá? Se você for conceder férias individuais para os funcionários, você tem que comunicar ele com 48 horas de antecedência,
Tá? No caso das férias coletivas, também você tem que comunicar à coletividade 48 horas antes que você vai conceder as férias coletivas. Nas férias coletivas, na medida provisória, ela está dispensando, conforme temos na CLT, da comunicação ao Ministério da Economia e sindicatos. Então você não precisa fazer aquela comunicação para o Ministério da Economia e para os sindicatos, informando que você vai dar férias coletivas para os seus funcionários. Você está dispensado disso, tá? E no caso da antecipação dos feriados não religiosos, o que você vai ter que fazer? Também comunicar com 48 horas de antecedência os seus empregados. Ok? E na MP 936? Se você for fazer a redução ou a suspensão do contrato de trabalho, então você tem um prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Então, você resolveu, olha, nós vamos fazer aí a redução da jornada e salário ou vamos suspender os funcionários. Então, você tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Tá? O que mais de comunicação na 936? Para redução ou suspensão do contrato de trabalho, tá? Você tem que comunicar ao empregado 48 horas antes. Você tem que informar ele que você está reduzindo ou suspendendo o seu contrato. Ok? Acordos. Então, na medida provisória 927, se você resolver antecipar as férias individuais do seu empregado, aquelas férias que ele já está começando que ele já tem direito às proporcionais, porque ele já está no seu período laboral dentro da empresa, então você não precisa ter o acordo, tá? Por quê? Porque é o poder diretivo do empregador. Neste caso está prevalecendo que o empregador ele pode antecipar as férias do seu empregado. Agora, se você quiser antecipar férias futuras, em que o seu empregado ainda não tem o direito a férias proporcionais ou a férias integrais, mas você quer antecipar mesmo assim, então você vai ter que fazer um acordo individual com ele. E, no caso de antecipação de feriados que sejam religiosos, você também tem que fazer o acordo individual. Ok? E na medida provisória 936, o que nós temos aqui de acordo? Nós temos o acordo coletivo, é aquele acordo junto com o sindicato, tá? Que você vai ter que apresentar junto ao sindicato o acordo coletivo e ele vai ter que homologar. Tá? Para redução ou suspensão do contrato de trabalho, se superior a 3 salários mínimos ou 2 vezes o limite do teto do INSS. O que quer dizer isso? Então quer dizer o seguinte, se a pessoa ganha um salário superior a 3 salários mínimos, que dá hoje R$ 3.135, e inferior a 2 vezes o limite do teto do INSS de benefícios, tá? Então você tem que você tem que homologar esse acordo junto ao sindicato, tá? Na medida provisória 936, nós temos também o seguinte, o acordo individual para redução e suspensão do salário para até 3 salários mínimos ou superiores ao teto. Então aqui você faz o acordo individual, é você e o seu empregado, tá? É um acordo individual para a redução ou a suspensão para aqueles funcionários que ganham até 3 salários mínimos ou aqueles que ganham 2 vezes mais o limite do INSS. Claro que esses que ganham 2 vezes o limite do teto do INSS têm que ter curso superior, tá? Para poder
estar dispensado do acordo coletivo, tá? Que mais? A exceção para esse intervalo, para quem ganha entre 3 salários mínimos e 2 vezes o limite do teto do INSS, que não precisa fazer acordo coletivo junto à entidade sindical, é quando a redução for inferior a 25%. Ok? Vamos dar continuidade, então. Lembrando que as empresas que optaram por não contribuir de acordo com a reforma trabalhista, tá? que passou a ser facultativo o pagamento daquelas contribuições sindicais, e o empresário que optou por não pagar, ele vai ter muita dificuldade na hora de homologar esses acordos coletivos aqui. Tá? Eu acredito que o sindicato vai querer que ele coloque em ordem a vida dele de contribuições junto à entidade. Vamos lá, prazos. Na medida provisória 927, as férias individuais, elas não podem ser inferiores a 5 dias. Então você não pode dar menos de 5 dias para o seu funcionário, tá? As férias coletivas, olha aqui a novidade. As férias coletivas, elas não vão ter mais aqueles limites de períodos. Então, se você der umas férias coletivas para o seu grupo, agora, e depois no final do ano, você quiser repetir as suas férias coletivas, você pode. Você não tem mais a limitação da CLT para isso. E também não tem o mínimo de dias. Então, você também não tem mais o limite mínimo de dias, tá? Essa é uma novidade aqui na MP 927. Que mais? Na MP 936, tá? O benefício emergencial, tá? Que é o quê? Com base lá no seguro-desemprego, você vai receber com 30 dias, tá? Esse é o prazo que o governo está dando para conceder a parte dele que foi aí, ou no contrato que foi suspenso, ou no contrato que foi reduzido. O governo está dando aí 30 dias para suprir essa parte do seu salário. Que mais? A redução de jornada e salário só pode ser feita por até 90 dias, tá? Então, se pode fazer uma redução de jornada e de salário de 30 dias, 60 dias, 90 dias é o limite, tá? Você pode fazer aí a redução. A suspensão do contrato de trabalho, você só pode fazer com um limite de até 60 dias. Então, a pessoa só pode ficar com o contrato suspenso até 60 dias. Agora vem a parte importante das medidas. São os benefícios. Isso mesmo, são os benefícios. Quais são os benefícios de você aderir a essas medidas de preservação do emprego, de equilíbrio econômico, de compensação? Quais são elas? O empregador, ele pode dar as férias, antecipar as férias do seu empregado e pagá-las no 5º dia útil do mês subsequente. Então você deu férias para ele, ele vai receber quando voltar no 5º dia útil. Que mais? O empregador, ele vai ter o direito de pagar aquele 1/3 de férias, no caso das férias individuais, em dezembro. Isso mesmo, junto com a gratificação natalina. Que mais? No caso de antecipação de feriados, tá? Poderão eles ser compensados no banco de horas. Tá? Então, se você antecipar os feriados aí, você vai poder compensá-los também no banco de horas do seu empregado.
que mais de benefício aqui na 927? O empregado, tá, vai ser mantida a relação de emprego e os benefícios conforme acordo e convenção. Então, tem sindicato que o empregado está de férias, mas tem direito a vale-refeição. Então, mantém todos os benefícios conforme os acordos ou convenções coletivas para o empregado. E, além disso, claro, mantém a relação de emprego. E na medida 936? A medida 936, no caso da suspensão do contrato de trabalho, tá? O empregado ele recebe 100% do seguro-desemprego. Isso mesmo, 100% do seguro-desemprego. Claro, com exceção das empresas que tenham um faturamento superior a 4.800.000. Por quê? Porque aí o governo ele vai participar aí com 70% do valor do seguro-desemprego. E o empregador ele vai pagar, aí ele vai subsidiar 30% do salário do empregado. Então ele vai manter aí os 30% do salário para o empregado. Tá? Que mais? Redução. No caso da redução de jornada, a redução ela vai poder ser feita nos seguintes percentuais: 25%, 50% e 70%. Terá direito o empregado ao mesmo percentual do seguro-desemprego. Aqui entra a mesma regra, exceto para as empresas com faturamento superior a 4,8 milhões de reais. Tá? Então, nesse caso, entra na mesma regra que o governo ele vai subsidiar apenas 70% do valor. Os 30% restante será o empregador que irá assumir. Que mais? Teremos aí a estabilidade de emprego durante todo o período da suspensão ou da redução. Tá? Então, o empregado não poderá ser demitido. Tá? E o que mais? Estabilidade por igual período após o encerramento da suspensão ou redução da jornada e salário. Isso quer dizer o quê? Se você suspendeu o contrato por um mês, o reflexo da estabilidade será de um mês. Se você suspendeu por 2, o reflexo será por 2 meses. E se você suspendeu por 3, o reflexo será de 3 meses. E a suspensão, claro, limitado aí a 60 dias. Se você suspendeu o contrato por 60 dias, você tem o reflexo aí de 60 dias, tá? Esses são os benefícios que nós aqui achamos importante comentar sobre a medida provisória 927, a medida provisória 936, tá? Que está aí para nos ajudar aí a superar essa fase de isolamento social, tá? Que faz parte do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, tá? Se vocês gostaram, curtam, comentem, inscrevam-se no nosso canal, que ainda vai ter muita coisa boa aqui que a gente vai publicar aqui para vocês. Um abraço e até a próxima.